Fala, galera do Futebol no Rio. Mais uma vez estamos aqui, agora com um convidado ilustre, né, cara? Com o Eduardo, o nada mais, nada menos que o cara da Vasco Academy, que vai coordenar aí as escolinhas de futebol do Vasco da Gama. Eduardo Fernandes, meu parceiro, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos assistentes. Eu não sei como é que fala de podcast. Quem tá assistindo? Isso aí, quem tá assistindo então, beleza. Cara, eu vou começar. A gente trocou uma ideia rápida aqui, né? Eduardo já até me respondeu as minhas perguntas que estavam até planejadas, que vocês vão se amarrar. Bem interessante. Torcida vascaína, então acho que vai gostar de saber disso. Mas primeiro, cara, conta um pouquinho da tua história pra gente aí. Bom, eu tenho formação, né, na área jurídica, né? Advoguei muito tempo e como eu joguei na base do Grêmio quando eu era mais novo, sempre fui, né, um aficionado em futebol, assistia tudo, né? E em um determinado momento resolvi fazer uma transição de carreira e aí fui começar a trabalhar com base. Fiquei 4 anos na base do Grêmio, né? Lá a gente criou vários projetos, a gente fez a reforma toda do CT lá do Grêmio, que hoje é um dos melhores do Brasil. A gente mudou a forma de remuneração dos meninos, que gerava lucros, 2 milhões ano, só para a troca na forma de pagamento. E assim a gente reestruturou toda a captação do Grêmio nesse período também. Depois disso, eu fui convidado para ser executivo de futebol do profissional do Camboriú Futebol Clube, em Santa Catarina. Um desafio completamente diferente, porque a gente pegava um clube que estava praticamente fechando as portas para disputar uma segunda divisão catarinense, que é super difícil, como qualquer segunda divisão, né? Pega campo ruim, interior, arbitragem, pressão. Então, a gente tive que montar todo o elenco, montar toda a estrutura do departamento de futebol, né? E graças a Deus, foi um sucesso. Né? Nas 10 primeiras rodadas, a gente teve 10 vitórias, 4 rodadas antes a gente conseguiu o acesso. Eu tive que sair por um problema familiar de doença na família, mas assim, eu acho que ficou asfaltado o caminho, que no ano seguinte o clube foi vice-campeão catarinense da Série A. Pô, maneiro. Aí eu fiquei um tempo fora por conta dessa situação familiar, e aí depois eu voltei na base do Curitiba, onde eu fui coordenador de captação e depois gerente geral da base do Curitiba. E aí depois recebi o convite para vir para o Vasco, para assumir esse desafio da Vasco Academy. Tu tá quanto tempo no Vasco agora? Tô há 30 dias. 30 dias? Um mêsinho só, tá começando, né, cara? Maneiro. Exatamente. Legal que vai pegar do início. Cara, antes da gente adentrar no assunto do Vasco, eu queria que você se aprofundasse mais sobre essa mudança aí na forma de pagamento lá no Grêmio, cara, que tu até citou aí rapidamente. Fala pra gente como é que foi isso aí. Cara, o que acontece? Normalmente os clubes pagam um salário normal, né? É um valor lá, 5 mil de salário. Uhum. E como eu sou advogado trabalhista, né, atuei muitos anos na área trabalhista, sempre trabalhando para a empresa, em 2017 teve uma reforma da legislação e estudando essa reforma eu percebi que tinha uma mudança na sistemática de forma de pagamento que podia gerar uma economia para o clube. E aí a gente criou, junto com a diretoria, a gente criou uma sistemática de pagamento que dividiu o salário em uma parte salário e uma parte prêmio. Essa parte paga em prêmio, a gente não recolhe INSS. Então, todo o INSS que tinha, sei lá, 26, 25, depende da empresa, 26, 27, até 27% do INSS, dessa parte do prêmio, a gente não teria que pagar. E, ao mesmo tempo, a gente teria que estabelecer umas metas para os meninos. Então, a gente estabeleceu, na época, meta de frequência escolar, meta de aproveitamento escolar, meta de percentual de gordura. Isso aí a gente conseguiu dar um aumento para os meninos e, mesmo assim, ter uma economia de quase 2 milhões anual. Aumentou o salário da garotada, teve uma economia muito grande, 2 milhões para a base, é muita coisa, e ainda conseguiu cobrar mais dos garotos, né? Conseguiu estipular metas assim, de curto e médio prazo. Muito maneiro, cara. Isso é muito legal, isso que tu tá falando, porque assim, depois de um certo tempo a gente conseguiu medir essas metas, e aí, por exemplo, a gente tinha uma evasão escolar de 30% antes disso aí, e essa evasão virou 2%. Pô, sensacional.
Então, assim, eu tive contato depois que eu saí do Grêmio com empresários, os caras comentando comigo, o Grêmio mudou a forma de pagamento, um negócio muito legal, que faz assim. Eu disse, eu sei como é que faz, eu sei como é que foi, eu me lembro como eu estava lá, que aconteceu. Então, a gente teve um feedback muito legal dos empresários, das famílias, que os meninos que tinham que ser aqueles que tinham que ser forçados a ir à aula, começaram assim, cara, se eu não for à aula, eu não vou receber o meu salário integral. É isso aí. Entendeu? E a ideia na época não era cobrar dos meninos isso, né? A ideia era realmente ter uma economia e fazer ali com que eles tivessem uma certa responsabilidade. Estimular, né? Estimular. Mas, assim, deu muito certo. Sim, a gente não teve mais problema de percentual de gordura. Teve essa situação que a gente mediu da evasão escolar. Os meninos tiveram aproveitamento. Eles indo à aula, eles conseguiram ter um melhor aproveitamento também. Então, começaram a repetir menos de ano. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e uma ideia muito legal. O Grêmio usa até hoje isso aí lá. Pô, muito legal, cara. Com certeza a gente já tem um corte aqui para nossa para nossa entrevista. Eu gostei demais dessa parte. E eu vou manter nesse assunto, cara. Porque, assim, essa pergunta nem estava programada. Acabei de anotar aqui para te fazer. Por quê? Tu acha que a educação escolar mesmo, a inteligência, conhecimento escolar, conhecimento social dos jogadores, influencia até que ponto dentro de campo, cara? Depende muito de jogador para jogador. Mas, assim, hoje em dia, até como eu fui coordenador de captação do Curitiba, a gente busca muito o jogador que é assertivo na tomada de decisões, né? E uma tomada de decisão assertiva passa por um nível de inteligência de cognitivo mais alto. Então, assim, um jogador que joga na Europa, o brasileiro que joga na Europa e se destaca na Europa, normalmente é aquele que tem um cognitivo, né, um nível de inteligência mais alto, porque ele na Europa é muito tático, né, e essa parte tática depende muito dessa facilidade de cognição do que os treinadores estão pedindo, né, forma de se mexer, de se deslocar em campo, de fazer as tabelas, de fazer as combinações, né, e de fazer a leitura do jogo propriamente dito. Então, isso aí eu acho que é fundamental para quem quer ter um sucesso na Europa. Mas, assim, o cara que tem uma habilidade diferente, que tem um físico avantajado, né, ele consegue boa performance também. Mas ela vai ter essa dificuldade de dar o salto, né? Esse diferencial, esse plus, né? Tem O Neymar mesmo é um jogador que tem um cognitivo diferente, entendeu? Esses dias eu vi uma entrevista de alguém ligado ao Santos, e disse que quando ele tinha 16 anos, ele tinha, acho que era o Wagner Mancini, se eu não me engano. Ele dizendo que botou o Neymar a treinar com os profissionais, e o Neymar olhava para ele e dizia assim, eles não estão me entendendo. Muito acima da média, né? Porque ele tinha um cognitivo acima da média, ele dava a bola, queria receber na frente, os caras não entendiam o que ele estava fazendo. Então, eu acho que um nível cognitivo alto, sem dúvida, faz diferença. Pô, eu concordo muito com isso, cara. Acho que não tem nem como discordar, né, cara? Só pra gente manter nessa fase antes Vasco, cara, da tua carreira, no Curitiba, né, cara, tu fez um diferencial na parte do recovery dos jogadores. Conta pra gente sobre isso aí. Ali eu tive que aprender. O que acontece? Como eu tenho uma formação de executivo de futebol, e eu acho que eu prezo muito isso, o executivo tem que ter uma visão muito ampla, né, e bem diferente daquilo que que o leigo pensa. O executivo tem que montar o elenco, tem que desligar jogador, mandar embora jogador, contratar treinador. É claro que isso aí faz parte do trabalho do executivo, e essa é a parte que tem mais visibilidade perante o torcedor, perante a imprensa, etc. Mas, assim, se fosse isso o trabalho do executivo, ele trabalhava só na janela. Sim. Verdade, bom ponto. Então, assim, o trabalho executivo é muito mais amplo, o trabalho executivo é realmente exaustivo, e aí passa por essa situação, né? Processos de recovery, processos de departamento médico, processos de logística, né? E fazer com que todas essas partes do departamento de futebol, elas se conversem de uma forma harmônica para que todo o departamento ande, né, tenha uma performance melhor e o resultado dentro de campo apareça. Então, assim, é muito mais profundo e exige muito mais habilidades do que simplesmente conhecer o mercado, por exemplo, que o mercado daqui a pouco eu posso nem conhecer se eu tiver um departamento de scout nota 10. Vai me dar tudo mastigado e eu vou fazer a parte da negociação. Com muito mais informação, né, muito mais aprofundado, você só vai meio que escolher ali entre 2, 3 opções. Não, o scout faz um filtro lá de 100 jogadores e me dá 5, 10. Isso. E aí dentro desse eu vou ver qual que eu consigo contratar, porque às vezes é um jogador que a gente quer e a gente não consegue, financeiramente não há um acerto.
Então, Tem a acho que questão, isso é importante. tem a questão se o Então, cara vai querer vir, questão financeira. Então, acho que o trabalho exatamente. ao longo do tempo, realmente, esse é um ponto que a galera realmente não tem muita noção sobre isso, não presta muita atenção. É. E E no dia a dia, isso aí demanda muito trabalho da gente. é mesmo? A gente, assim, nos tira uma energia grande para até resolver todos esses problemas, assim, e acertar todas as pontas e deixar tudo redondinho para o departamento andar bem. Pô, imagino, cara. E aí, pegando esse gancho, né, voltando à tua pergunta, no Curitiba a gente não tinha, né, um processo de recovery na base. Tinha o do profissional, que não conversava muito com o da base. E quando eu assumo a gerência geral da base do Curitiba, a gente está na Copinha, a gente está indo para a Copinha, e a Copinha a gente fazia, naquele ano, a gente fez a melhor campanha da Copinha, inclusive, e eu considero que essa parte do recovery, da mudança que a gente fez no meio da Copinha de recovery, fez bastante diferença. Mas, enfim... Porque com a PIN os jogos estão muito em cima, né? E a gente, né, por ser o Curitiba, se a gente fosse Vasco, Grêmio, Flamengo, esses jogam à noite. É, televisão, né? É verdade. Exato. Então, o que acontece? O Curitiba jogou os 3 primeiros jogos da primeira fase e os 3 mata-mata iniciais jogou, cara, entre 11 da manhã e 3 da tarde. 40 Pior horário graus. possível. 40 graus todos os jogos. Entendeu? Então, assim, um calor infernal, assim, os meninos começaram a ficar cansados e aí eu juntei todo mundo que estava lá da equipe de trabalho, do staff, e comecei um por um. O que tu pode fazer? O que tu pode dar mais aqui? Né? E aí comecei a encorajá-los a cada um. É impressionante que assim, ó, cada um tinha algo a mais a dar. Só que estava, sei lá, não sei se retraído, desencorajado, não sei exatamente qual é a palavra, mas enfim, cada um começou a dizer o que tinha que dar mais, e aí eu ia anotando. Tu pode exemplificar o que é um ou outro disso aí pra gente, só pra gente ter uma noção? Por exemplo, vamos dar um açaí de noite a mais, que isso aí vai gerar mais energia. Nós precisamos, em vez de botinha pneumática 2, nós precisamos de 5. Precisamos de 3 laser. Precisamos dar um sal mineral. Precisamos dar, sabe, esse tipo de situação. Vamos dar uma B12 para os atletas, para quem está mais cansado. Sim. No final das contas... Eu ia anotando. Chegou no final da reunião, eu disse assim, pessoal, eu anotei, eu botei a foto das minhas anotações no grupo, eu quero que, a partir de agora, era de manhã ainda, cada um se vire para resolver isso aqui e ir atrás de tudo que está faltando. A bota pneumática eu já falei com o profissional, ele vai no CD, vai mandar, tem um atleta que está vindo de Curitiba, está trazendo, e assim foi, cada um que saiu, daí saiu o fisioterapeuta para a loja de comprar o laser, saiu o médico para a farmácia para comprar a medicação, saiu o nutricionista para ligar para o cara da açaí para organizar para de noite. Cara, nesse final do dia estava tudo organizado, no dia seguinte a gente já estava executando um novo protocolo. E aí a gente começou a jogamos todos os jogos, fomos quartas de final, um dos melhores resultados da história do Curitiba. Perdemos para o Cruzeiro, foi vice-campeão no detalhe. E, assim, acabou o jogo, nós não tínhamos um jogador com cãibra e o Cruzeiro se atirando no chão, no gramado, tão cansado. E tem muita cãibra na copinha, né, cara? Então isso provavelmente foi um dos diferenciais desse Curitiba aí. E aí a gente começou a replicar isso aí nas outras categorias. Porque a competição de base normalmente é 5 dias, 6 dias, e tudo joga um depois do outro, né? Todo dia tem um jogo. Quarto final, semifinal, final, é tudo seguido. E aí os outros grupos começaram a perguntar, como é que vocês não têm câmera? Como é que vocês estão fazendo isso aí? O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Qual é o protocolo de vocês? Então, assim, começou a chamar a atenção dos adversários o fato da gente em categoria sub-14, sub-15, sub-17, a gente não ter mais esse problema. Pô, muito então, assim, legal. Foi o meu conhecimento que gerou esse benefício para o clube? Não, eu acho que, né? O meu trabalho é exatamente esse, gerenciar todas as áreas, estimular todo mundo e cada um deu o seu melhor, eu acho que todo mundo trabalhando junto deu o resultado que deu. Acho que foi assim que aconteceu. Legal demais. Foi o teu estímulo perante o conhecimento de cada um deles, né? Muito maneiro. Cara, vamos entrar no Vasco agora. Tem uma pergunta para fazer sobre a questão de fundamento, mas eu vou deixar para essa parte agora do Vasco Academy também. Eu achei bem maneiro isso, eu concordo demais, que eu li aqui. Mas vamos lá. Vasco Academy, fala do projeto pra gente aí. Resume tudo. Fica à vontade, parceiro. Bom, a diretoria, né? Capitaneada pelo presidente Pedrinho, desde que eles assumiram, eles estão
profissionalizando bem o clube, principalmente na área administrativa, né, em todas as áreas, né, estão chegando os profissionais de alto gabarito. E aí, como a gente fez, eu te dei o spoiler antes ali, né? A Vasco Academy era um braço da área comercial, né, que visava basicamente receita, visava a parte de extensão de marca, essas coisas assim. E aí a diretoria começou a ver que não se justificava financeiramente, perto do valor do orçamento total e perto dos riscos que tinha, né, de lidar com criança, que podia, né, a gente ficar simplesmente fazendo expansão de marca e recebendo um royalty lá de, sei lá, de X reais por mês a mais. E aí, como em conversa com o pessoal da base e o mercado mostra isso, cada vez mais cedo os meninos estão sendo descobertos pelos clubes. Os clubes hoje buscam meninos de 7, 8, 9, 10 anos. Às vezes não para trazer direto para o clube, mas para ficar monitorando e criar uma fidelidade. Né? Eles se deram, a gente tem 30 escolinhas, só que se a gente tiver 200, 100, a gente vai ter um número de olhos, né, muito maior. É a nossa chance de conseguir atletas desses mais novos, principalmente, né, vai nos ajudar muito, porque a gente vai ter parceiros, né, nos ajudando a olhar, e não só o pessoal da captação da base, que não tem como eu, na base, eu botar 30 observadores pelo Brasil. Agora, eu tenho como botar 100 escolas que os caras estão olhando e estão vendo o atleta como o observador veria. Então, acho que foi essa lógica que passou na cabeça da diretoria, né? E aí eles resolveram, então, criar uma gerência específica para a Academy, né? Reestruturar toda a Academy, né? Com esse intuito de focar em captação. A gente vai deixar de ter receita? Não. A receita vai incrementar a receita também, só que não vai ser o foco principal, ela vai ser uma situação secundária, né? Uma indireta. Então, a gente vai seguir tendo receita, vai expandir mais a marca ainda, mas o foco, a gente tem que ficar bem claro, é a captação de novos talentos. Pô, muito legal, cara. Acho que não tem nem como ninguém não achar isso bom, né, cara? Eu, do meu ponto de vista, quando eu via isso, a Inter Academy, da Inter de Milão, eles vinham aqui no Brasil, mas era exatamente como tu falou, só para expandir a marca, agariar novos torcedores. Pô, no solo brasileiro, tu não podia pegar uma mulher, que eu acho que é um erro. Acho que o Vasco tá certo nesse sentido. E tu deu exemplo aí, né, cara? Tu falou, tinha 50 escolinhas, unidades, né, no caso, agora vão ter 100. Tem algum número real, assim, de quantos tinha, de quanto vão ter essa ampliação? Bom, hoje a gente tem 30, tá? Uma própria, que é de São Januário, e 29 licenciadas. Né? Eu estou montando ainda o projeto, né? Eu tenho que fechar daí com o Marcelo Santana, que é o meu superior direto, que é o responsável por todo o futebol do Vasco, e aí depois com a diretoria, mas a ideia é a gente ter mais de 100, né? Ao longo do tempo, mais de 100 escolas licenciadas. Hoje a gente está numa fase de reestruturação do que tinha, reforma dos modelos contratuais, até para essa mudança de foco, avaliação dos parceiros, ver se realmente os 29, esses que tem, são realmente parceiros de qualidade, que a gente quer qualidade, então a gente quer parceiros de qualidade, que tenha condição de dar um treinamento. A gente quer aprimorar o serviço também que a gente presta em contrapartida ao pagamento que eles pagam de royalties, taxa de licenciamento. Então, a gente tem que ter visita periódica, a gente tem que dar o caderno metodológico para eles trabalhar a mesma metodologia de ensino dos meninos. Então, a gente tem uma rede social, um Instagram da Vasco Academy com quase 50 mil seguidores. A gente quer usar esse Instagram para ajudar os parceiros a terem mais alunos e chamar a atenção para suas escolas. Então, a gente quer realmente ajudar os parceiros e quer que o parceiro nos ajude. A gente quer fazer uma troca que fique bom para todo mundo. Pô, muito legal, cara. E como é que faz para ser um parceiro da Vasco Academy? Como é que faz para licenciar aí uma unidade? Hoje, nesse momento, a gente está parado porque a gente está na dependência do compliance, do jurídico, para a gente fazer essa avaliação, essa restauração completa que a gente tem aí, né? Porque o diagnóstico que a gente fez é que a gente deveria dar uma paradinha, voltar um passo atrás, estruturar, organizar todos os contratos para depois sair a busca de bons parceiros. Mas no futuro, desculpa, no futuro não tem muita, a gente pode divulgar, a gente vai
receber o contato do interessado, a gente vai ter uma ficha de inscrição, a gente vai ter uma conversa para ver se realmente eles têm condições, a gente vai passar, ele vai ser avaliado pelo compliance do Vasco, e aí depois acertar os valores, etc., e aí a gente pode fechar a parceria. Cara, Aí muito. tem alguns critérios, claro, né? Ele tem que ter condição de ter um número de mínimo de alunos, não pode ser perto de outra, para não gerar uma concorrência conosco mesmo. Esse tipo de situação vai ser avaliado. Falar, cara, muito interessante até para não só para a garotada que quer se tornar jogador profissional e para o Vasco, né, logicamente, que é o assunto principal que a gente está falando aqui, mas numa visão mais ampla, é muito interessante até para o cara que quer pegar uma licença dessa no Vasco, né? Porque tem muita galera, muito profissional de educação física, eu também sou profissional de educação física, por isso que eu tô com essa visão. Que quer ter uma escolinha, que quer ter uma unidade. Eu acho que a partir do momento que você tem uma unidade tão próxima, que é realmente um parceiro do clube, tu começa a levar a garotada para fazer testes, eu tenho certeza que vocês farão competições também e tudo mais. Isso atrai muito aluno, né, cara? Isso cresce muito o nome, tanto do profissional como da unidade. Eu achei que ficou muito bom para todo mundo isso aí, cara. Tu concorda? Exatamente. Essa é a nossa visão, né? A gente quer, desde que eu cheguei, o pessoal tem me procurado, os parceiros atuais, e tem comentado que a gente tinha deixado um pouco eles, né, meio desamparado, vamos botar assim. Uhum. E aí, realmente, como a estrutura de pessoal não era suficiente para atender todo mundo, eu até imagino que possa ter um pouco de verdade nisso aí. Então, que claro, né, a gente chega, eles choram bastante daí, né? Às vezes não é tão assim, né? Tem jeito, Então, né? Quem não espera não mama. Isso, a gente tem que fazer o filtro. Mas eu acho que realmente a gente deixou alguma coisa a desejar aí nesse meio do caminho, né? E até por conta de não ter uma gerência específica, né? Agora está tendo, então eu também tenho mais tempo para atender do que o pessoal que tocava antes, que tinha as outras coisas todas do seu departamento. Então acho que isso é fundamental também e mostra que a gente está dando valor, né, para eles. Então não teria por que ter uma gerência específica. Então, a ideia realmente é ajudar e potencializar os parceiros a ter mais alunos e conseguir ver mais meninos e que eles participem de competições também, para que eles nas competições possam ver talentos que possam vir para o Vasco. Eu acho que isso é importante, não só ficar na escola, eles saírem para competir e nessas competições menores, daqui a pouco, tem menino futsal lá do Bom Sucesso lá que cabe aqui. Nós vamos lá, vamos tentar buscar. Pô, muito legal, cara. E tu entrou já no assunto de captação, né, cara? Fala de uma forma mais ampla. Como vai ser essa captação da escolinha para realmente ser federado, para jogar no Vasco? Não, em princípio, né, o menino vai se matricular na escolinha, vai começar a desempenhar e ter as suas aulas, vai jogar com a escolinha. O próprio pessoal da escolinha, né, um menino que se destaca, ele vai entrar em contato com a gente, né, a gente vai fazer uma visita, olhar o menino em loco, ou então a gente traz o menino para dentro de São Januário para fazer o teste. São Januário é modo de falar, né? Onde a base tem 2 CTs lá, então dependendo da categoria, num ou no outro. E aí a gente olha internamente. E, eventualmente, a gente vai olhar na escola, traz para fazer teste, e aí a gente tem um processo de 3 etapas dentro da base ali, né? Primeiro num grupo de avaliação, depois no grupo de transição, depois no grupo da categoria, e o atleta que vem fazer teste vai evoluindo. Se ele chegar no grupo da categoria e realmente for ver que tem um nível, ele fica e aí ele é federado. Show de bola. A gente tem um processo bem desenhado na base já há algum tempo, e aí a gente vai aproveitar esse processo que já dá certo há bastante tempo. Como é que é esse processo? É o processo de avaliação. O processo de avaliação, no caso, isso. É ainda vocês olhando, né? Indo na escolinha. Não, a base tem o seu processo interno, são 3 fases. Então, primeiro, um grupo de avaliação da base, lá já adiante. Quando o moleque já está lá. Já está lá. Então, sim, assim, pegando da Academy, ele sai da Academy e vai para a base. Na base, ele tem essas 3 etapas ainda. Né? Que é o grupo de avaliação, o grupo de transição e o grupo da categoria. Transição nada mais é que uma avaliação um pouco já mais resumida, né? Isso, exatamente. Já vai afunilando, né? E aí se ele passar o grupo de transição, ele vai para o grupo da categoria. Aí ali ou vai ou racha. Ele vai jogar contra os moleques já federados, aí o bicho pega. Exatamente. Vai pegar com o top da categoria e se igualar a eles, pode ser que fique, né? Tem que pelo menos igualar, né? Senão não adianta. Exatamente. Mas tu acha que o aproveitamento vai ser grande, cara?
Tu acha que dá pra captar bastante moleque nesse formato de escolinha? A gente está trabalhando com meninos de 5 a 15 anos, o nosso foco. Nosso Bastante foco é gente. esse. A nossa expectativa é que até os 10 anos, até os 11 anos, talvez 12, a gente consiga usar a Academy como um diferencial. Dos 13 em diante, um menino que é muito destacado já está em algum lugar, daí já tem uma fidelidade com outro clube, aí eu acho que é mais difícil, e aí nessa fase acaba que a escolinha fica mais de forma lúdica mesmo, para o menino ter uma atividade física. Caraca, pra tu ver como é que tá hoje em dia, né, cara? 14 anos ali, a galera já tá. O termo que usa aqui no Rio de Janeiro já tá velho, né? Já tá velho pra clube. Tem clube pagando para meninos de 14 anos, né? É, verdade. Aí Entendeu? só muito acima da média mesmo que é chamado, aquele cara que tá destruindo na escolinha e tal. Então, por isso que a gente tem que pegar cada vez mais cedo, por isso que os meninos estão sendo captados e sendo fidelizados cada vez mais cedo. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando do Vasco de Pedrinho, né? E Felipe, né? Felipe ajuda muito ali também, tá sempre no dia a dia. São crias do Vasco e revelados jogar no futsal do Vasco. Como é que tá o projeto do futsal do Vasco da Gama, cara? Eu digo futsal pra garotada mesmo. Não é o futsal profissional, não. Eu digo futsal pra iniciação, pra depois migrar pro campo. A escola em São Januário até, são 3 quadras de futsal, então a gente começa bastante no futsal. Eu acredito muito no futsal como para iniciação. Eu acho que o futsal é fundamental. Eu acho uma situação que é muito clara na minha cabeça. No futsal, uma quadra pequena, o menino que está jogando, ele vai tocar na bola, ele vai participar do jogo todo momento. Uhum. O futebol de campo, pega um campo grande, o menino de 10 anos, ele vai tocar na bola se a bola chegar perto dele. Então ele não vai ter contato com a bola propriamente dita. Eu ia fazer essa pergunta pra tu sobre o campo reduzido, verdade. Então, assim, no futsal, ele aprende o domínio de bola, o drible curto, né, o passe mais preciso, né, a movimentação, o desmarque. Então, é muita coisa aqui no futsal que e depois eles vão precisar, ali é natureza do jogo. Ele vai aprender a se desmarcar sem nem se dar conta que está aprendendo a se desmarcar. Verdade. Tá Então, sempre na zona da bola também, né? Tá sempre ativo. vai ter aquela matada com a sola do pé, roladinha. Então ele vai aprender muita parte técnica, porque ele vai ter contato com a bola. E quanto mais contato com a bola a gente tem, mais técnica a gente passa a ter. Né? O domínio de bola, aquela bola pesada ali, que às vezes é difícil, ele vai aprender. Quando ele for para o campo, ele já vai ter uma noção técnica muito, muito melhor desenvolvida. E, cara, tu falou sobre o tamanho do campo aqui, eu vi até dar uma lida na pergunta que eu estava programada, é sobre o tamanho dos campos, cara. Tu acha que até que idade, até não, a partir de que idade se deve jogar no campo de 11, cara? Tu acha que um moleque de 9 anos, ele tem que jogar no campo de 11 já, na maioria das vezes, treinar sempre no campo de 11? Não. Inclusive as competições até 10 anos, elas têm um campo já reduzido, né? A gente faz uma marcação no campo de 11, reduzindo ele já, ele fica um pouquinho maior que 7, então assim, joga os 11 ali dentro. Joga os 11, são 11 jogadores? Isso, mas um campo já menor. De quanto? Então, 50 por 30? Eu não vou saber te dizer exatamente a medida de cabeça, mas é um campo menor, assim, deve tirar quase 10 de cada lado ali. Mas assim, aí eles conseguem jogar, né? Eles não ficam tão longe um dos outros, né? Então eles conseguem fazer como jogada de combinação, tudo. Então assim, isso aí eu acho que está bem tranquilo. O pessoal já está acostumado com isso. E aí a partir dos 11 é que começa a abrir o campo daí para medida oficial daí. 11 anos a galera tá treinando já no campo todo, né? Eu não digo nem treinando, já tem jogando. Competição em Campo Grande, né? Tem em campo menor também, mas tem competição em Campo Grande. E tu acha que isso é o ideal? No teu ponto de vista, já tá perfeito? Eu acho que, assim, se tu jogar só no Campo Grande, eu também acho que ainda é cedo pelo tamanho dele. Né? Mas eu acho que já tem que fazer essa transição. Né? É o início da transição, tem que fazer, porque daí passa rápido e com 13 o menino já tem que estar voando, né? Hoje em dia é assim. Hoje em dia, a gente estava falando disso, né? Tu falou sobre isso agora. Que hoje, 13 anos, o bicho já tá pegando. E, cara... Tem um menino ali no Corinthians que foi alvo de guerra agora, porque o Palmeiras queria levar, ofereceu luva para a família, salário não sei quanto para a família. Então o Corinthians teve que bancar para manter o menino. Tem 12 anos. Rapaz, eu cheguei a ver, deu uma repercussão boa isso aí, né? Cara, e a metodologia que vai ser usada? Primeira pergunta, qual vai ser a metodologia? E já vou fazer a segunda pergunta. Vai ter uma metodologia em todas as categorias da escolinha, né? Se unindo a metodologia do que é jogado já no
nos federados do Vasco? O que a gente combinou com a base está organizando essa parte, né? Porque a gente trabalha muito em parceria com a base, evidentemente, Lógico. e a gente teve reunião já com o gerente geral da base, Rodrigo Dias, com o coordenador geral também, o Gabriel Bussinger, né? E o que ficou combinado é que a base vai organizar um caderno metodológico não tão complexo como usado lá, né? Mas até porque eles treinam todo dia, né? Mas um caderno que seja factível das escolas praticarem e de acordo com cada categoria. Então, eu não posso dar. Eu considero a iniciação, a base, como se fosse o colégio, né, de uma criança. Eu não posso dar no primeiro ano começar a dar química. Química é no nono, no oitavo, não sei lá quando que vai ter química. Né? Física é lá adiante. Agora, aprender 1 mais 1, né, 2 mais 2 é na primeira série. Então, acho que a gente tem que. É uma escadinha que a gente tem que ir subindo, e aí as crianças no futebol ir recebendo informações a cada ano que passa. A gente tem vários estudos né, que dizem que até os 13, 14 anos o menino consegue criar memória motora. Então, é muito importante que até essa idade a gente crie memória motora no menino, para quando ele for jogador, ele ter essa memória motora e ele conseguir desenvolver mais atividades, porque ele já tem essa memória motora que ele adquiriu quando ele era criança. Então, a gente tem que tentar desenvolver o máximo isso nessa idade. E aí, o caderno metodológico vai ter que ser adaptado de acordo com a idade. Cara, é muito legal, e vou até aproveitar para entrar num tema, que é a diferença de treinamento para cada idade. Tu tocou, né, nesse estudo aí, achei legal. Como é que vai ser essa diferença e como é que é no Vasco? Não sei se tu já sabe, né? Para cada idade. Até o treino com bola, onde vai começar já a parte mais tática, onde vai ser mais lúdico. Bom, os meninos bem novinhos, né? A gente é bem claro, a gente tem que trabalhar de forma mais lúdica, né? Senão chegam 15 anos não aguenta mais, né? Já quer desistir do futebol. Imagina a pressão desde os 5, 6, 7, não dá, né? Então a gente tem que deixar que ele se divirta, mas a gente pode fazer várias brincadeiras, né? E várias competiçõezinhas dentro de uma aula, né? Usando várias ferramentas que a gente tem à disposição hoje, né? Mini goals e cones e etc, né? E aí a gente ensinando eles de forma lúdica, eles nem percebam que estão fazendo um treinamento, estão achando que estão numa aula brincando, né? E competindo um com o outro de forma lúdica para que vá ganhando essa memória motora, adquirindo memória técnica e etc, etc. Então, a gente tem que ir subindo essa escadinha. Eu acho que a parte tática, por exemplo, nessa idade mais de iniciação, que vai até os 13, é o mínimo possível, né? Não que não tenha que dar, em algum momento tu tem que ensinar os meninos que tem a posição certa para ficar, que eles não podem virar uma bagunça, né? Que não pode ir todo mundo atrás da bola, né? Que eles têm que manter a sua posição, guardar a sua posição, etc. Como é que é o deslocamento básico. Mas eu sou completamente contra dar para um menino de 10 anos, não, tu vai jogar no 4-2-3-1, é 2 linhas de 4 e 2 na frente. Tá? Isso aí eu já acho completamente contraprodutivo, porque eu acho que tu gera uma confusão mental na cabeça do menino que ele quer ali estar jogando bola, ele não quer que... Não quer nem ouvir isso. Exatamente, entendeu? E aí o que acontece? Aí nós estávamos falando de fundamento em algum momento da nossa conversa, né? Se a gente falar com uns atletas mais antigos, e eu mesmo joguei em base, né? A gente tinha treinamento de fundamento todos os dias. Em algum momento a gente treinava fundamento. E hoje, né, eu tô em base direto, aí estava no Curitiba, tive 4 anos no Grêmio, a gente não vê os meninos mais jovens, até os 16, 17 anos, a gente não vê trabalho de fundamento. Cara, isso é inacreditável. E aí a gente começa a ver atletas chegando no profissional, não sabendo cabecear, não sabendo rebater uma bola, um zagueiro rebater uma bola longa para o meio de campo, a bola vai para cima, né? Não sabendo rebater com os 2 pés, sabe jogar só num lado que só tem aquele pé, sabe? Não sabendo dar uma quebrada com o pé não dominante, um centroavante que não chuta de jeito nenhum com o pé que não é dominante. E esse treino é tão legal de fazer, né, cara? Tanto para o moleque mesmo, é gostoso fazer um treino de passe, um treino de finalização. Então, assim, a gente só tem que ser estimulado. Isso aí é estímulo, não adianta. E aí o que acontece? Eu acho que a gente está pecando um pouco isso no Brasil, né?
A gente está querendo, nossos treinadores estão vendo muito vídeos do Guardiola querendo fazer a parte tática desde cedo, né? O cara Então, tá no sub-10, como tu falou, e tá pensando nele, querendo saber se ele consegue reproduzir o que o Guardiola fez no Manchester City, mas não no desenvolvimento isso, da molecada. exatamente. E aí eles acabam tolhindo e podando a criatividade dos meninos. Aí a gente, não tem mais camisa 10 no Brasil. Não tem. Eu testemunhei isso num clube que eu passei, né? Um treinador, o menino reclamou, a gente tinha um camisa 10 lá, bem bom jogador, habilidoso, driblou um, driblou dois, tomou um pau no treino. No outro dia, a mesma coisa. Ele, professor, para que isso aqui? Daqui a pouco ele vai me quebrar aqui. Não dribla mais que tu não toma pau. Por que isso? Aí a gente não tem camisa 10. Não tem como. O treinador manda o cara não driblar. Aí o cara vai querer só puxar 1, 2 toques de bola, não vai ter mais o drible. Aí assim, aí esse menino que ouviu isso, ele não vai driblar mais. E os colegas todos que ouviram, tu acha que vão driblar? Não. Se ele que era o cara do drible não tá driblando, o colega mesmo que já não era já tão bom. Se eu driblar, eu vou tomar pau, eu vou ouvir a mesma coisa. Por que eu vou driblar? Exatamente. Então, assim, a gente adora botar a culpa nos outros, mas a gente, e eu me coloco dentro como dirigente de base, como um executivo que trabalha com base, com meninos, a gente não está olhando para nós mesmos. Uhum. E a gente adora reclamar lá na frente, não tem mais camisa 10, ninguém joga com camisa 10. O time que tem um camisa 10 bom, ele joga com 10. O Flamengo joga com Arrascaeta. Tanto é que agora a gente vai no restante da América do Sul pegar Arrascaeta, Garro, como já pegamos Conca, D'Alessandro, tá indo exatamente. O Grêmio tem o Cristaldo, o Monsalve, o Inter tem o Alan Patrick. Alan Patrick, exatamente. Assim, quem tem um 10 bom usa. O Everton Ribeiro tá até hoje no Bahia lá fazendo chover. Exatamente. Entendeu? Então, a gente não é que não se usa o camisa 10, não usa porque não está produzindo. E não está produzindo porque a gente está fazendo coisa errada. Eduardo, eu tenho um pensamento, não sei se tu discordar de mim, cara, pode até falar que vira até um debate. Eu tenho um pensamento que na Europa não se usou muito 10 dos anos 2000 para cá, aquele 4-3-3 com 2 volantes fazendo área a área, né, o box-to-box, que eles falam muito, devido a não ter tantos jogadores com essa característica. O Brasil quis imitar lá, porque aqui a gente tenta sempre pegar o que é da Europa, né, o que é bom, o que não é bom, o que serve, o que não serve, e acabou parando de usar os nossos 10. O que eles não faziam por não ter, mesmo a gente tendo, a gente imitou e foi deixando de ter, porque, como você falou, desde a base foi deixando de ser incentivado isso. Bom, parece que eu esses dias eu escrevi um texto que publiquei no meu Instagram, né? Ele, resumidamente, exatamente o que tu disseste. Porra, maneiro, que maneiro, gostei, cara. Então, assim, eu acho que é uma situação um pouco mais profunda, né? Que de um tempo para cá, os clubes começaram a procurar captar na base atletas de 1,80 para cima, com o argumento de que a Europa ela procura jogadores de mais de 1,80, ela não quer os baixinhos, ela não quer os fraquinhos, ela quer o forte, ela quer os Pogba, ela quer os Vieira. Então, assim, esse jogador não tem mercado na Europa, a gente quer vender para a Europa. Só que quando eu estava no Curitiba, o pessoal do Scout lá fez um levantamento naquele momento, acho que era 2023, das 25 maiores vendas do futebol brasileiro. E eles fizeram um levantamento e me mostraram ali, e eu comecei a ler aquela lista ali, eu pedi para eles, cara, acrescenta um dado aí, pega a altura de todos esses aí. E aí eles foram lá atrás, incluíram na planilha a altura de todos os atletas. De 25, aí tinha zagueiro, tinha tudo que é posição. Goleiro, todo mundo. E dos 25, só 5 tinham mais de 1,80. Será que eles realmente estão querendo isso? Era o Kaká, um outro zagueiro, um goleiro, e era isso. O resto, tudo mais baixo. O Neymar não tem 1,80, o Rodrigo não tem 1,80, o Vini Júnior não tem 1,80, o Roque Júnior não tem... O Vitor Roque não tem 1,80, o Hendrick não tem 1,80, e assim por diante. Robinho não tinha 1,80, Denilson não tinha 1,80, e... Diego, a gente vai ficar falando aqui para sempre, né? Exatamente, entendeu? A gente vai falar... E aí, assim, na minha experiência do Grêmio é a mesma coisa. O Arthur, que foi vendido super bem, não tinha 1,80, o PP não tinha 1,80, o Cebolinha não tinha 1,80. Matheus Henrique. Então, exatamente. Então, eu mostrei, olha aqui, ó. Os clubes estão indo atrás de um modelo para vender para a Europa, e o que vale não é esse modelo. O que vale é o baixinho driblador.
E é o que a gente está chegando no clube dizendo assim, não dribla. O que mais vale, a gente está dizendo para não fazer. Pô, Então muito bom, cara. a gente está matando a nossa base com esse tipo de pensamento. Então eu costumo dizer para meus amigos assim, a gente está querendo vender chocolate para Nestlé. Eu ia falar isso agora. Lá isso eles já têm, eles querem um diferencial, pô. Claro, eles Exatamente. compram e pagam caro o que eles não têm. É isso O que aí. eles têm, o nosso atleta de 1,80, forte, não sei o quê, não vai concorrer com o deles, daí o que o deles já tem? Eles já têm ambientação europeia, eles têm um nível cultural melhor, cognição, aquilo que nós falamos lá no início, Parte tática, diferente, né? entendimento tático desde a base diferente. Então, a gente não tem como. Nosso atleta dessa altura não vale o que vale o deles. O que vale, Exatamente. que tem valor agregado, que é lá em cima, é o diferente, é o driblador, é o que define um jogo, é o goleador, tem faro de gol, bate com as duas pernas, ganha na velocidade. E esse não é um de 1,80. É o craque em potencial que eles querem, né? Exatamente, tá falando. Essa parte foi muito legal, cara. Foi muito legal porque eu acho que esse corte que eu vou fazer, com certeza, eu acho que todo brasileiro que gosta de futebol tinha que ver esse corte que tu fez aqui, porque, cara, eu acho que o problema é exatamente isso. Aí quando chega no jogo da seleção, a gente não tem isso. Mas por que a gente não tem isso? Devido a isso tudo que você acabou de falar. É. Daí a E, gente toma 6-0 para uma Argentina cheio de baixinho, na exatamente. sub-20. Entendeu? Tem uns camisa 10 lá jogando demais. E a Argentina ainda produz o camisa 10, né? A Argentina tá aí, toda hora tem um menino bom de novo, baixinho, não tem altura, não tem problema de altura. Perfeito, Entendeu? cara, perfeito. E você, eu guardei exatamente para essa parte, para quando a gente entrasse nisso de fundamento, você botou o fundamento no Curitiba para ser muito mais usado, né, cara? O treino na base ter muito mais fundamento. Conta pra gente esse processo. O que acontece? Por conta desse meu modo de pensar, né, eu validei com a diretoria do Curitiba que eu também não podia, eu tinha que fazer, eu tinha que equilibrar as coisas. Eu não podia simplesmente chegar para os treinadores e dizer assim, eu quero que vocês façam um treino fundamento todo dia. Até porque fim de semana tinha jogo e a gente tem que ganhar também. Né? Uhum. Por mais que base seja o fundamento da base e a prioridade na base seja formar um atleta, formar 2, 3 atletas por ano, para entregar profissional pronto, a gente tinha que trabalhar fundamento, principalmente nas categorias inferiores. Então, o que eu combinei com o pessoal da diretoria? Enquanto eles estiverem em competição, deixa o treinador treinar para o fim de semana jogar e ganhar. Porque a gente também quer ganhar. Né? Quando eu estava lá, teve um ano que a gente ganhou o estadual no sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-20. Perdemos só o sub-17. Né? Caraca, maneiro. Disputando contra o Atlético Paranaense com um orçamento 3 vezes o nosso. Né? Show Uma de bola. estrutura bem melhor que a nossa, né? Com o dobro de atletas que a gente trabalhava. Né? E a gente ganhou de 6 categorias, nós ganhamos 5. Que isso, cara? Poxa, histórico isso, né? Acredito que Entendeu? seja histórico. Então, assim, a gente combinou que, passada a competição, ia ter um delay ali de 2 meses sem competição. Esses 2 meses a gente ia usar, e sempre que a gente tivesse sem competição por um tempo maior que 2, 3 semanas, a gente iria usar esse tempo para, no mínimo, 2 vezes na semana ter treino de fundamento. Só fundamento. Só fundamento. Então, assim, eram 5 treinos na semana, 2, não precisava ser só, mas tinha que ter, assim, um Boa parte, treino. né? Aí a gente ia acertar com os treinadores, a gente fazia reunião semanal com os treinadores, e a gente acertava com eles, né? Às vezes eles me pediam, a gente vai ter um jogo treino, deixa eu fazer. Não tem problema, pode fazer. Aí no outro dia tu faz um pouquinho mais, e assim a gente foi equilibrando na conversa, tentando não ser tão impositivo e obrigando as pessoas a mudar o trabalho deles também, mas indo conversando e administrando a coisa de forma que ficasse bem para todo mundo trabalhasse satisfeito e o resultado aparecesse no futuro. A questão ali é os caras entenderem que o fundamento ele tem que ser primordial. Claro, vai ter momentos de jogo em sequência que não dá para fazer, mas quando não tiver, ser primordial, né? Independente se vai ser um trabalho tático ou não. E, cara, eu concordo demais com isso. E a gente vê isso no profissional sempre faltando. O que acontece? Eu tentava mostrar para eles o seguinte, não adianta vocês quererem fazer o trabalho tático mais legal se tu chegar pro atleta e dizer assim, tu tem que lançar essa bola virando o jogo. E o cara não tem técnica para fazer isso. O cara não tem fundamento para aquilo, como é que ele vai fazer? Então a tática fica prejudicada se o atleta não tem fundamento. Então, se tu tiver o fundamento, é como se fosse o alicerce da casa. Depois que ele tem o alicerce, a gente começa a subir as paredes e depois bota o telhado.
Perfeito, não, falou tudo. E isso parece até meio básico, né, cara? Mas muita gente parece que não presta atenção nisso. Porque, claro, um time desarrumado vai perder. Mas não adianta ter um time arrumado que ninguém consegue cruzar, ninguém consegue lançar, principalmente passe, né, cara? Domínio e passe. Exatamente. E outra situação importante é na hora de aprovar um atleta de fora, né? Que o treinador quer o atleta pronto para resolver o problema dele no fim de semana. E às vezes tem um atleta que vem de uma situação mais frágil socialmente, que não teve nenhum estímulo de treino, né? Tem um perfil maravilhoso físico, tem boa técnica, mas não sabe. Teve uma situação lá que eu nunca vou esquecer. O treinador olhou para mim e disse: não, esse atleta não dá porque ele não sabe treinar. Eu disse: mas tu sabe de onde ele veio? Tu sabe de onde ele veio? Ele veio de uma situação que ele treinava uma vez por semana. Se esse menino tem metade da capacidade dos teus atletas, a gente tem que aprovar ele. Isso aí. Porque a margem de evolução dele é gigante. Potencial, se ele consegue tudo, né? competir minimamente com o teu time que treina 5 vezes a semana, tem preparação física, suplemento, dorme bem, come bem, viaja, joga as melhores competições, esse menino tem evolução. Os teus já daqui a pouco estão num teto. A gente não sabe. Verdade, cara. Porra, falou então, tudo. Assim, a avaliação, às vezes, passa por isso também. Muito atleta, a gente não entende porque que não passa em peneira, não passa em avaliação, por conta dessa situação. Às vezes, depende... os clubes deixam muito na mão da comissão técnica, e a comissão técnica tem seu interesse, às vezes, acima do clube. E aí cabe o gestor, né? Tá ali para olhar e ver, e dizer assim, não, opa, só um pouquinho. Esse aqui tu vai dar uma trabalhada que eu quero dar uma olhada. E aí sempre tentando naquele jeito, né, de equilíbrio. Né? A gente não vai impor sempre, mas quando uma situação que tu vê que, às vezes, é um menino pequeno, habilidoso, driblador, mas não cresceu ainda. Ainda, vai ter os tirão também, dependendo da idade, ainda tem isso. Exatamente, tem maturação baixa e o treinador já quer o forte que vai resolver o problema dele no fim de semana. E o pequenininho não vai resolver. Cara, eu nunca tinha pensado nisso do treinador na hora da avaliação pensar no jogo, cara. Pior que isso é muito verdade. Eu nunca tinha escutado ninguém falar isso e nunca tinha parado para pensar. Porque, tipo, quem tem que resolver é os caras que já estão lá. O moleque ainda tem que se aprimorar muito, né, cara? Então, muitas vezes, a gente o pequenininho vai ser titular no fim de semana? Talvez não. Mas deixa ele no grupo. Vamos. Eu tenho, quando eu saí do Curitiba, eu deixei 3 meninos no profissional. Hoje eles são titulares do profissional. O goleiro, o ponteiro direito e o lateral esquerdo. Pô, maneiro. O Ronier foi escolhido, na minha ótica, ele foi o melhor jogador da Série B do ano passado. Ele não tem 1,70, eu acho. Se fosse dessa sistemática aí, ele não estava jogando. Não estava jogando, verdade. Entendeu? E ele tem contrato longo, ele já teve proposta para jogar na Arábia de mais de 10 milhões de euros. Entendeu? E é um menino que foi trabalhado e foi dado tempo para ele. Perfeito. Ele joga muito. Já teve proposta do Cruzeiro, se eu não me engano, também. É um menino que é de ser olhado. Quem conhece futebol e olhar esse menino vai ver que ele é diferente. Cara, eu nunca vi um jogo dele, mas eu já escutei falar realmente que ele era acima da média para a competição na época da Série B. Não, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. E tu acha que isso já tá mudando? Que a galera já tá começando a perceber isso que a gente tá conversando aqui? Ou tu acha que a galera ainda não? Vamos formar os grandões ainda muito? Ou tu acha que já tá começando a um ou outro falar, não, rapaz, isso tá errado? Infelizmente, eu acho que não. Ainda não. A maioria do pessoal não se deu conta disso aí e ainda segue naquela linha de trabalhar o atleta mais forte, mais alto, com um perfil melhor. Cara, que loucura, cara. Que loucura, isso aí é muito absurdo. Cara, e eu queria que você falasse agora pra gente se tem algum número, né? Só pra gente terminar. Isso é mais pro torcedor que tá assistindo aqui. Ah, não, as escolinhas vão colocar tantos por cento de garoto por ano na base do Vasco. É que tantos por cento saiam da escolinha e se tornem profissional em 10 anos. Tem alguma meta dessa, não? Não, essa meta a gente não consegue fazer porque ela é muito imponderável. A gente não consegue medir isso aí. O ideal seria que todo mundo viesse pela escolinha, mas é muito difícil a gente fazer cobrar disso. Porque assim, se eu traçar uma meta aos meus parceiros, eu vou ter que cobrar. Né? E é muito difícil a gente cobrar dos parceiros um resultado nesse sentido. Né? Pelo menos nesse momento, né, que a gente está começando, estruturando, eu não consigo fazer isso, até porque nós não estamos falando de uma base ruim, né?
Estamos falando de uma base top no Brasil. Porra, com Então, certeza. assim, eu exigi que o dono de escola coloque o 10% dentro da base do Vasco, que é uma base top, né? Realmente é uma meta bem audaciosa, né? E tem grande chance de nenhum conseguir. Até porque Então, agora tá pagando para estar ali, não é todo mundo que já é pré-avaliado, realmente é bem complicado. Entendeu? Essa é uma outra situação também, falando em pagar, que a gente quer ver se a gente consegue criar uma sistemática de ter vagas sociais em cada escolinha. Porra, maneiro, hein, cara? E aí que não cobre, para a gente poder exatamente pegar um menino que tem fragilidade social e incluir ele dentro da escola. E esses normalmente são os atletas mais destacados. Sim, e aí, sem em vez de dúvidas. eu perder esse menino, eu vou trazer ele para o meu lado. Então, a gente quer alguma sistemática, a gente vai criar para dar condição a esses meninos estarem dentro da Vasco Academy também e depois dentro do Vasco. Pô, achei esse projeto sensacional. Então, nada mais, nada menos que a Vasco Academy já vai ser uma extensão das categorias de base do Vasco. A partir desse momento da quadra social ali, né? Já começa... É o princípio do processo. Isso A aí. ideia é que a gente trabalhe em conjunto para que seja o princípio do processo. Exatamente. Né? Então, assim, o pessoal da coordenação de captação da base, eu tenho contato com ele diariamente. Então, a gente tem conversado diariamente para trabalhar, criar processo para a gente trabalhar junto, para que a gente consiga fazer uma coisa, um trabalho bem unificado, que a gente consiga ter mais olhos e consiga trazer mais meninos. Pô, muito legal, cara. Parceiro, só a última pergunta aqui. Cara, qual é o contato direto com o Pedrinho e Felipe? Algumas ideias dessas vieram deles individualmente, muitas ideias vieram de você. Como é que tá essa troca aí com eles, lá no superior mesmo? Cara, como eles ficam no CT do profissional, né? Eles não ficam. O meu local de trabalho é no escritório da Barra, né? E eles ficam no CT. Eu não tive muito contato com eles, não. Então, assim, eu imagino, né, que esse foco, essa mudança de foco toda, tenham passado por eles, né? Que jogaram futebol e conhecem futebol e entendem de futebol, né? Mas eu não tenho como te dar uma resposta, porque realmente eu não. Se eu posso te dizer que é eles, daqui a pouco não pode ter sido o Marcelo Santana, que eu acho que deve ter feito parte do processo também. Né? Eu acho que, sim, pelo que eu tenho visto no Vasco, né, aí deve ter sido uma ideia construída a várias mãos, né? Porque eu acho que eu tenho visto lá o pessoal todo conversando, né, e se entendendo, e cada um dando uma sugestão e agregando. Então, eu acho que não é coisa de a criança não tem um pai só. Eu acho que tem... Né, são várias pessoas trabalhando em prol do Vasco e cada um dando a sua opinião e agregando e construindo uma situação com várias mãos. Pô, acho que esse projeto vai dar muito certo, cara. Eu vou te chamar de novo aqui, cara. Eu vou falar com o Lucas pra gente marcar de novo, porque eu quero ver como está o andamento desse processo. Eu fui estagiário do Tigres de preparação física, cara, na base, na época que o Felipe e o Pedrinho eram treinadores. Não tinha contato direto com eles, né, cara? Mas eu... Sim. Pô, pega lá o mini band lá. Aí eu ia, né? O CT do Tigres é maneiraço. Na época o Vasco tinha um convênio com o Tigres. Aí a gente era do Vasco e mandou pro Tigres. O CT maneiro pra galera do Vasco treinar lá. Mas enfim, aí eu tava na galera do Tigres. Aí o Felipe Pedrinho dando treino, eu parava, dava um miguezinho e ficava lá assistindo. Cara, os caras sabem muito de futebol, né, cara? Pedrinho até, pô, como comentarista deu pra perceber isso. Dava aula, né? Dava aula, pô, aprendíamos muita coisa, né, cara? No treino lá, Verdade. Isso era 2017, campo reduzido, eles já faziam, já estavam bem evoluídos nesse cenário. Então acho que tem tudo na mão deles. E na tua, que agora eu conversei, pô, vi que tu também é sensacional, sabe demais. Acho que tem tudo pra dar certo aí, cara. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelas palavras aí, obrigado pela oportunidade. Né? Estamos sempre à disposição assim, para falar de Vasco, para levantar o Vasco. Né? E muito feliz com a vitória de ontem também, da forma que foi, de virada, como é a característica do Vasco. Né? Então, vamos ver, tomara que dê certo, a gente consiga entregar o resultado que a gente espera aí, e para o desafio que a gente veio para o Vasco. Galera, vamos fechar aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Eu me amarrei demais, vou fazer de novo, não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado também, meu parceiro. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu, boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.